Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo que eu tava muito ansiosa pra fazer. É uma resenha, uma análise do filme O Começo da Vida, que já tá disponível no Netflix e eu divulguei lá no Facebook e no Instagram do Maternidade em Família. E eu assisti o filme 2 vezes e nas 2 vezes eu chorei, né? Enfim, o filme é maravilhoso, ele conta tudo o que, assim, passava pela minha cabeça e eu não conseguia resumir em palavras, né? O Começo da Vida fala sobre o nascimento, lógico, fala sobre o desenvolvimento do bebê desde a barriga, fala sobre sentimento e destaca, assim, um ponto que eu acho incrível, né? E que muitas pessoas não sabem, que os bebês, eles têm uma capacidade incrível de aprender as coisas. Tem uma parte no filme que diz que as crianças são as melhores máquinas de aprender do universo. As crianças, ao contrário do que muita gente pensa, são extremamente inteligentes e espertas, né? Um exemplo que eu sempre vejo é adultos conversando sobre determinados assuntos e aí dizem assim, não, mas ele não presta atenção, ele não tá ouvindo, ele não vai entender, né? E a gente tem que se ligar, porque as crianças, elas prestam atenção em exatamente tudo, né? Às vezes a gente acha que as crianças, elas estão dispersas e pelo contrário, ela pode estar prestando atenção em outra coisa que a gente não tem a capacidade de enxergar. Tem uma parte que eu achei incrível. Às vezes a gente diz, não faça isso, né? E a criança repete pelo menos umas 10 ou mais vezes e a gente diz, não, não faça isso, não, isso não pode, né? No filme, eles dizem que essa é uma fase, uma parte da experimentação, onde as crianças estão aprendendo ali, né? Elas querem ver a nossa reação. É meio que um teste com os adultos. Elas querem ver se a gente vai repetir aquela ação por todas as vezes que elas repetirem aquilo que a gente diz que não pode. E aí vem o destaque para a interação, né? Como é importante a gente interagir com a criança, né? Tem a ação e a reação. A gente entender o que é que ela quer, a gente entender como que ela está aprendendo. E uma coisa que é bem legal, as crianças, elas podem tentar várias vezes uma experiência sem conseguir êxito, mas elas nunca perdem a vontade de tentar de novo, né? Às vezes a gente brinca com a criança de uma coisa e aí ela quer repetir aquela brincadeira por várias e várias vezes, né? Elas querem dominar aquela brincadeira, a verdade é essa. E eles falam sobre a importância da gente influenciar a autoestima, da gente dar tarefas que não sejam tão fáceis, né, que elas façam rapidinho, e nem tarefas tão difíceis que a gente sabe que elas não vão conseguir fazer. O filme fala sobre a percepção da criança sobre ela mesma. Ela tenta se entender, ela tenta saber qual o papel dela no planeta, né? A criança vai se entendendo, vai compreendendo aos poucos. O documentário fala muito sobre a importância do brincar. Às vezes a gente acha que brincar é só para distrair a criança, não. Ela tá aprendendo, né? Tem uma parte que diz até assim, que a brincadeira é o trabalho da criança, né? Na brincadeira, as crianças, elas conseguem se desenvolver, elas conseguem aprender muito. E às vezes a gente dá muito brinquedo pronto. Quando você entrega às vezes um brinquedo para uma criança, a gente já diz, olha, é para você brincar assim, 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 né? Já dá o passo a passo de como se brinca. Não dá às vezes a oportunidade para que elas inventem uma nova brincadeira, né? Fujam daquele padrão, inventem novas regras. E o filme fala muito disso, da gente dar essa liberdade para a criança tentar algo novo. É super importante que a criança veja que a gente realmente tá lá. Às vezes a gente tem um dia a dia tão turbulento, tão agitado, que a gente não vê mais graça em coisas simples. Às vezes acontece muito comigo, né? As pessoas falam, Renata, você vive no mundo da lua. Porque às vezes eu me desconecto
de alguma conversa, de alguma situação, e eu tô prestando atenção ou tô pensando coisas que as pessoas, né, não conseguem ver. Mas é super importante a gente parar e prestar atenção em coisas simples, em momentos principalmente. E tem um dado no filme que diz que em apenas 1 segundo as crianças são capazes de fazer de 700 a 1000 novas conexões. Então, é muito rápido. Às vezes as pessoas não conseguem ver que os primeiros anos são os mais importantes, né? E aí dizem, não, ele é criança, não precisa disso, não precisa de tanta atenção. Quando na verdade é o contrário, né? Os primeiros anos a gente precisa dar o máximo de atenção possível. Responder, gente, responder as perguntas das crianças. Porque o que eu vejo muito, as crianças fazerem perguntas e os adultos não respondem. Não, depois a gente fala sobre isso. Não, depois a gente vê isso. Não, isso não é importante agora. Se os pais, a família, né, que está ao redor dessa criança, não conseguem responder as perguntas delas, quem que vai responder, né? Os estímulos, eles são super importantes. Tem um estudioso que fala no documentário que a criança só vai desenvolver aquilo que a gente estimula. Então, o lado que você está estimulando no seu filho, no seu sobrinho, no seu neto, é aquele lado que vai florescer. Tem um pai que diz, o meu filho está preocupado em estar perto de mim, né? Em fazer atividade junto comigo, em passar o tempo dele aprendendo coisas novas comigo. A sua relação com seu filho vai depender do vínculo que você quer, que você mantém com ele. E aí um pai disse que o papel dele como pai é ser um playground, né? É dar divertimento ao filho dele. E aí a gente reflete um pouquinho sobre esse papel, né? Do pai e da mãe, que muitas vezes mães que cuidam sozinhas dos filhos, elas não têm o reconhecimento. É incrível, incrível essa pergunta. O que você faz? Eu cuido do meu filho. E aí muita gente diz, e só isso? Mas o que você faz mais além disso? E a formação de uma criança, você está contribuindo para a formação de um cidadão, né? Contribuindo com o mundo. Como que uma pessoa pode perguntar se é só isso que você faz? Só cuidar de um filho, só. E aí fala sobre também essa relação trabalho, maternidade, trabalho, paternidade. E tem um aspecto super interessante que é muito bom bater nessa tecla, sabe? Porque às vezes as mulheres dizem, o pai dele não é presente, né? Não, o pai dele não gosta de fazer isso, o pai dele não tá junto. Às vezes, né, as mulheres não limitam. Ele não vai saber fazer, ele não vai conseguir, o pai não sabe. É uma forma diferente que eles fazem. Não é que eles não saibam fazer, apenas eles fazem diferente, né, das mães. E é muito bom para a criança ter essas duas percepções, né? Que ela tem várias opções de fazer uma coisa, várias opções de aprender, né? Formas diferentes. Não é só a forma com que a mãe faz que é certo, né? Às vezes a mãe não deixa a criança sair sozinha com o pai, né? Não, ele não vai ter cuidado, ele não vai ter responsabilidade. Deixa que eu faço, deixa que eu vou. Tem uma frase super legal que eu anotei aqui, que fala sobre a importância de investir em quem está nascendo, né? Sobre políticas públicas para as crianças, que no papel tem todos os direitos, né? Mas que na realidade não tem. Fala sobre esse aspecto político, né? Social, a responsabilidade social, a responsabilidade da família com aquela criança, né? A responsabilidade da sociedade com aquela criança. Não é só os pais que têm responsabilidade com a criança, é toda uma construção social. E a gente sabe que tem crianças que não têm os direitos básicos, né? A gente sabe que tem famílias que não têm como proporcionar os direitos básicos. O filme mostra famílias em situações, né, financeiras super legais, e também mostra o outro lado,
né? Que são famílias que vivem assim, nem o básico tem. É bem difícil a gente falar aqui assim sobre o desenvolvimento do bebê, a importância de várias coisas, e tem milhares de pessoas no mundo que não têm acesso a essas informações. Passa milhares de coisas na nossa cabeça. E na escola, como que fica, né? O documentário também fala sobre a criação de contextos interessantes nas escolas, né? Saiu um pouco do óbvio, saiu um pouco daquela obrigatoriedade de aprender só o alfabeto, de aprender a ler, a escrever, né? Sobre a criação de outros contextos. Tem algumas escolas que trabalham muito isso, que trabalham o afeto, que trabalham o amor, né? Que trabalham o compartilhar. Ah, e uma coisa que eu amo, é o contato com a natureza, né? Hoje a gente vive muito trancado, hoje a gente tem medo de tudo, infelizmente, é assim, é a realidade. E quem me conhece sabe que eu amo estar em lugares abertos, em locais com muita árvore, em contato com a natureza. E o documentário fala também disso, né? Da importância da gente ter locais para a criança desenvolver o contato com a natureza, né? Ela respirar um pouco do ar puro. E é uma experiência legal também, né? Para a criança respirar um pouquinho fora desse quadrado que a gente vive. Eu queria que vocês dessem um like, curtissem a página se gostou desse vídeo. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!